Meus queridos, João, é um prazer ter-te cá. Vou fazer agora aqui ser bem-vindo aqui ao The Art of Wedding Photography podcast, embora também falemos com videógrafos, com muito gosto. Um podcast com muito prazer nosso, com o apoio da Dreambooks Pro, que é uma empresa de álbuns maravilhosa, que é a nossa fornecedora de álbuns há mais de 10 anos. Boa. E que nos ajuda a fazer isto, que é uma coisa inacreditável. Por isso, obrigado a eles. E agora vou passar a palavra à minha esposa para fazer aquela mega, super maravilhosa introdução ao nosso convidado. Sim, senhora. Que pressão, que pressão. E vocês façam tudo, que é para eu não ter que fazer grande coisa. Exatamente. Não, tu já vais ter que fazer, não te preocupes, já vais entrar ao serviço. Então, nós hoje temos connosco o João Rosa, Visuals. Esse é o Ele é só o João Rosa. Sim, ele é só o João Rosa, mas o Visuals é como ele é conhecido nas redes. Certo, João? Pronto, e então, aquilo que eu vou dizer é a minha interpretação do teu trabalho. Okay. Curioso para saber. É a minha, pronto, mas que eu acredito que possa ser comum a outras pessoas. Então, eu quando vejo o teu trabalho, eu vejo sempre que tu tens uma noção estética muito grande, quer na forma como captas a luz, nos enquadramentos, na imagem. Ainda assim, tendo esta componente estética visual, a meu ver, muito bonita, eu acho que o teu fator diferenciador é o teu storytelling. A forma como tu contas a história. E quando eu vejo os teus vídeos, eles são muito dinâmicos. Eles contam a história, obviamente não sendo cronológica, com muita informação, com muitos dados, muito dinâmica. E eu acho que isso para mim é o teu ponto mais forte e talvez o diferenciador no mundo de tantos videógrafos hoje em dia em Portugal. E a partir daqui eu pergunto-te quando é que tu começaste ou quando é que tiveste este clique de eu quero contar histórias? Se é que tiveste ou se foi uma coisa que surgiu naturalmente? Ok. Olha, obrigado. É bom saber que é essa a imagem que passa, pronto, basicamente. Eu acho que o Rui concorda. Eu não, de todo. Tem que concordar. Até eu fiquei comovido com esta introdução. Sim. Depois passa-me esta parte que é para eu usar. Com certeza. Na introdução. Olha. Eu depois posso melhorar um bocadinho quando não estiver nervosa. Posso melhorar um bocadinho. Não estás nervosa. Olha, a Isabela entrou em casa só para que se ouvirem assim mais barulho. Olá, Isabel. Olá, Isabel. Não está a ouvir, mas estão a dizer olá. Ouvimos. Não, senão vai estragar aqui a imagem. Não, então deixa a Isabel aparecer. Não, queria que eu pusesse aqui as chaves, porque quando nós entramos metemos as chaves. Não pode ser. Mas pronto, olha, Elsa, obrigado mais uma vez. Nunca sei muito bem o que é que hei de dizer quando falam assim do meu trabalho, mas é bom saber, porque é isso que tento sempre fazer passar e com cada vídeo é isso que tentamos, ou que eu tento. Portanto, olha, obrigado. Não sei o que é que hei de dizer mais. Como é que isso nasceu? Sim. Sim, em relação como é que isso cresceu dentro de ti? De tudo, isto basicamente começou aos poucos. Nunca senti assim uma cena, não, agora quero fazer isto. E acho que na verdade sempre fui assim a vida toda, para te ser sincero. E começou tipo desde novo, nunca fui muito decidido com nada, sempre fui assim daquelas pessoas que era tipo, olha, vamos fazendo. E entrei para a faculdade em Biologia. Não sei se na altura, quando estivemos juntos, eu falei. Eu acho que não sabia disso. Não, pronto, eu sou biólogo. Biólogo? Fui biólogo, agora não posso considerar biólogo. Mas pronto, tipo, sempre fui daquelas pessoas em que entrei tipo na quarta ou na quinta opção, mas estava tudo bem, tipo, eu queria era ir, nunca soube muito bem aquilo que queria fazer. E costumo dizer que, na brincadeira, mas um bocadinho a sério, demorei 30 anos até perceber o que é que eu gostava mesmo de fazer e descobri que era isto dos casamentos e contar estas histórias à minha maneira, pronto, e foi assim que começou. Mas eu basicamente em 2015, 16 comecei a fazer os primeiros casamentos e foi também o ano em que eu comecei a tirar doutoramento em Biologia, o que foi assim tipo uma das cenas mais surreais que eu na altura fiz.
e estava a fazer basicamente durante 4 anos, fiz as duas coisas não eram 2 part-times, eram 2 full-times, mas ia fazendo isso. E começou muito naturalmente, porque eu sempre tive o hobby da fotografia, tipo de viagem, de paisagem, se calhar também relacionado com a biologia, também porque sempre gostei muito de viajar. Ia tirando fotografias, nem nunca fazia vídeo, sequer era só fotografia, e portanto tinha o hobby, e como toda a gente sabe, que possivelmente ao ouvir este podcast é um hobby muito caro, e eu tinha os... Não. Para nós já não é um hobby caro, já é uma profissão cara. Exato. Mesmo sendo profissão, também é uma profissão cara, mas está tudo. Sim. Contrariamente ao que a maior parte das pessoas acha. Sim. Pois, não, é caro, gastamos muito dinheiro. Mas pronto, mesmo quando era numa escala diferente, mas quando ainda era hobby que uma pessoa queria comprar mais qualquer coisa, comprar um tripé, um objetivo, ou o que fosse, aquilo fazia-me um bocadinho de confusão, estar a gastar dinheiro e não estar a ganhar dinheiro para aquilo, percebem? Tipo, sempre fui assim muito... com os pés um bocadinho assentos em relação a isso. E então falei com um amigo do meu irmão, fotógrafo de casamentos na altura, que queria fotografar com ele, assim, olha, vou como segundo fotógrafo só para ver se isto funciona, se não funciona. E ele na altura disse-me, olha, segundo fotógrafo não preciso, porque a minha mulher fotografa comigo, mas se tu souberes fazer vídeos, podes vir fazer vídeos, porque muitas vezes os casais querem fazer vídeo de casamento e nós não fazemos. Aí eu na altura tinha começado com umas brincadeiras a ver como é que se editava e como é que filmava, e por causa de uns passatempos na net que na altura concorríamos para ganhar viagens e não sei o quê, quando tinha muito tempo livre. E foi assim que aprendi, tipo, tudo online, sempre fui 100% autodidata, e graças a este fotógrafo que me disse, olha, se queres vir fazer casamentos é em vídeo, comecei a filmar, pronto. E no primeiro ano... E então, como estavas tinhas como problema o facto da fotografia ser um hobby caro, escolheste um mais barato, não é? Sim, o mais barato foi o vídeo. Pronto, e no primeiro ano fiz 19 casamentos, que foi assim... Foi uma loucura. Não sabia filmar, não sabia... Foste literalmente atirado tudo. Foste atirado aos lobos completamente. Estava no primeiro ano do doutoramento, estava a fazer 1001 coisas. Eu agora, quando tenho 3 coisas para fazer, já não consigo, quando estou na altura a fazer aquilo tudo. Mas havia uma gestão de expectativas muito grande dos casais, eles sabiam perfeitamente a situação e para os valores que também que eram, obviamente, a expectativa não podia ser muito elevada, mas era naquela de, olha, tenho um amigo que está a começar, ele vem fazer vídeo, não se preocupem, anda sempre comigo, filma o que eu estou a fotografar e pronto. E foi por aí. Fiz um ano na segunda época com ele. Ele teve... é um fotógrafo de Coimbra que eu gosto muito e dei muito bem com ele na altura, e ele sempre foi super correto comigo, e foi por isso também que eu cheguei aqui hoje. Ele sempre me disse, olha João, estás a trabalhar comigo, mas estás a trabalhar para ti, por isso, faz um Instagram, já tinha, não é? Mas tipo, faz uma página no Facebook, Uau. faz um site, faz não sei o quê, e começas a pôr os teus vídeos, porque isto é o teu trabalho. E eu na altura nem pensava em fazer isto como profissão, não é? E levar isto mais a sério. E na segunda época que estava a fazer com ele, comecei a receber pedidos para mim. Pronto, e depois as coisas foram evoluindo aos poucos, foram crescendo e pronto, e estamos aqui hoje. Olha, eu acho que era justo dizeres o nome desse fotógrafo, porque Sim, acho que é um louvor, Luís Gomes. Sim. Acho que é um louvor para os colegas que têm este tipo de atitude. Ou tantas histórias. Incrível. Acho que é Se ele não fizesse isso, incrível. não era condenável, não é? Porque não Sim, é sim, nada Sim, de todo. Por isso é que eu acho que ele mas ao mesmo merece tempo este louvor. Tenho a certeza absoluta que não estava a fazer estes casamentos, que não trabalhava com vocês, com outros fotógrafos que admiro imenso. Porque ou chegaria a demorar muito mais. Tudo bem que agora pensando já vou na 10ª época, portanto não comecei, era o que eu ia dizer, estás a festejar uma década. 2016 já foi é um algum número tempo muito atrás. bonito. Sim. E pronto, e foi isso. Depois, entretanto, lá está, como os pedidos começavam a chegar a mim, eu começava a fechar datas por mim, e ele na altura perguntava-me se eu ainda tinha datas disponíveis, e eu já tinha algumas fechadas. Depois, entretanto, como o estilo começou a ser um bocadinho diferente,
comecei a fazer mais casamentos por mim, a trabalhar com outros fotógrafos e, pronto, e a coisa foi evoluindo normalmente. Durante os primeiros 4 anos que eu estava a fazer, que foram também os 4 anos de doutoramento, eu aí a meio do doutoramento, portanto, passado 2 anos e tal, eu já sabia, toda a gente já sabia no laboratório, os meus colegas e tudo já sabiam que era isto que eu ia continuar a fazer, ou seja, eu quis acabar o doutoramento para ficar com as coisas finalizadas, e porque nunca sabemos o dia da manhã, mas basicamente foi acabar o doutoramento só para fechar esse capítulo, e a meio do doutoramento já era só fazer o resto do timing para terminar, entregar tudo, e a seguir era começar com os casamentos a Quando é que olhaste para isto mesmo à séria e à bruta, a dizer, ok, tenho que ter um pensamento, tenho que ter uma visão, tenho que definir uma série de coisas? Quando é que isto aconteceu? Se é que Não alguma vez tive aconteceu assim um ainda, não é? clique. Não tive assim um clique. Acho que foi. Eu tive várias sortes, por assim dizer. Uma delas foi o fotógrafo, que é este o Luís que eu já tinha dito. Outra foi o meu irmão, que na altura, que era amigo deste fotógrafo, mas o meu irmão tinha uma agência criativa em Coimbra na altura, e portanto não teve dentro da área dos casamentos, mas tipo, sempre teve muita noção de gestão de clientes, backups. Tipo, ele foi a primeira pessoa que me falou em backups. Diz, não podes ter menos de 3 cópias, não podes, tipo, olha que isto e isto, não podes perder nada. Tipo, sempre me deu muito na cabeça em relação a isso. Ainda hoje me dá na cabeça, por exemplo, em relação a timings e a gestão de clientes e tudo, mas eu não consigo ainda gerir muito bem os timings, porque sendo uma coisa tão criativa, não sei. Ele diz-me, quanto tempo é que demoras a entregar um vídeo? E eu, não sei. E ele, não podes, tens que saber. Então estamos nesta conversa. Mas pronto, ou seja, tive... E também por essa influência, foi ele que me fez o site, ou seja, ele sempre me foi empurrando assim para algumas direções que fizeram sentido, e pronto, e claro que depois à medida, também quando comecei a mudar um bocadinho o meu estilo, foi quando comecei a ver mais coisas de fora, outros fotógrafos, outros videógrafos. Na altura tive uma referência muito grande que foram os Maru Films, que eu comecei a ver o trabalho deles, e foi aí que eu acho que se calhar me deu o maior clique, e que eu percebia, tipo, mas isto pode-se fazer estes casamentos assim, não é só aquilo que eu tenho feito, isto existe. E se calhar aí foi o maior clique que eu tive. Acho que possivelmente foi quando descobri o trabalho deles. Pronto, e depois foi isso. Depois comecei a trabalhar a marca sempre, porque lá está, o meu irmão sempre teve essa noção de tens de ter um site em condições, tens de ter uma marca em condições, tens de ter isto e aquilo. E pronto, ou seja, quando comecei a fazer, apesar de ser como hobby só para ganhar uns trocos para comprar mais coisas, já comecei em bem, por assim dizer. Sim. Porque já comecei com uma mínima noção das coisas e de marca, e claro, vai evoluindo e vai-se alterando, essas coisas todas, mas já tinha essa componente. Como é que tens navegado estas mudanças ao longo dos anos? Ao longo dos últimos, principalmente? Lento, acho eu, com muito delay. Mas vou fazendo aquilo que me parece o mais correto, e não nos timings que eu quero, porque, por exemplo, posso-vos dizer que tenho o site já a base feita pelo meu irmão outra vez, mas lá está, quando numa altura que para mim já não fazia sentido o primeiro site, fizemos um segundo site, já mais de encontrar aquilo que eu queria, que é o site que eu tenho agora. Mas este site também já tem alguns anos, já quero mudar outra vez, e já tratamos disso, mas em termos de conteúdos e tudo ainda falta muita coisa, mas não dá. E lá está, se calhar quando me apercebo que temos que mudar um bocadinho e temos que ir de encontro àquilo que são as tendências, ou o que quer que seja, ou até porque a nossa marca muda e faz sentido mudarmos um bocadinho, depois demoro sempre mais do que aquilo que na verdade eu gostava de demorar, porque há mil coisas para fazer, e principalmente a edição. A edição é o maior dos meus males, mas também é o maior dos meus bens, porque gosto de editar, e lá está, e permite fazer um bocado aquilo que a Elsa estava a dizer no início, tipo, aí disse filmar. Eu antes achava que era 50% na filmagem e 50% na edição, o nosso trabalho final.
Mas eu Mas já não. mudei, eu acho que Não, no 80% vídeo, se for sim. preciso é Sim. edição. Não, Tem no, que ter, obviamente, uma boa base, uma boa sim, filmagem, mas um no bom vídeo é trabalho no completamente, dia, sim, sim. Porque repara, mas a a edição, fotografia é assim, tu pões, sei lá, pões-me a mim a fazer, juntas 2 ou 3 fotógrafos no mesmo sítio e eles aquilo que vão captar será 70 ou 80% do que vai ficar no fim. Depois mais amarelo, mais contraste, menos contraste, o sim, que está tirar ali uma coisa ou 70% ou não, 80% está feito. Tu pões a mesma pessoa a filmar um casamento, ou que seja, o mesmo operador a filmar um casamento e distribuis aquilo por 2 ou 3 editores diferentes, vai ser mundos de sim, diferença. claro que sim, Ou seja, claro tu que sim. tens a parte da edição é brutalmente Sim, mais e é importante. expectável que sendo uma parte tão criativa, e principalmente no teu trabalho, no teu caso em específico, é normal que isto tome o seu tempo. Não é possível tu fazeres um vídeo, digo eu, editares um vídeo com a complexidade que os teus têm, se calhar num dia. É Não. possível, ficar bom É é tudo baixo. impossível. Ficar bom. Exatamente. Isso é recriar Eu uma já pensei fórmula, não é? nisso. Não é, E hoje não em é. dia fala-se muito de Eu já recriar pensei. fórmulas. Toda a gente vende Sim, fórmulas para sim, alguma coisa. Que é nada, começam a sim. vender fórmulas para o vídeo. Não, Sim, mas eu Mas, já também existe. tenho, eu também sim, se tenho calhar. um defeito, problema, um feitio, não sei. Não consigo ter gaps não consigo ter períodos muito grandes de concentração. Tipo, pá, eu não consigo estar a editar 2 horas seguidas, não consigo. Perco-me, Sim, eu percebo. Tens de começo a fazer fazer pausas. 1001 coisas, sim. Ah, mas já pensei que mesmo que conseguisse, tipo, fazer 8 horas ou 12 horas seguidas, não conseguia fazer um vídeo nem de perto nem de longe. Podia fazer uma coisa que se calhar era tipo, nem selecionava clipes, era tipo só pôr para lá e se calhar num dia ou dois conseguia ter um vídeo de casamento pronto. Mas lá está, também ao mesmo tempo para isso não faz sentido, não é? E também não quero fazer 30 ou 40 casamentos, portanto tenho que se ir gerindo as coisas da melhor maneira e perceber o que é que funciona melhor. Sim. Mas agora pegaste num ponto engraçado, desculpa-me, pegaste num ponto engraçado que é na questão da gestão de energia. E é uma coisa que eu também sinto, que eu não consigo estar a editar, não consigo estar a fazer a mesma coisa. A mesma coisa não, eu não consigo estar a fazer a edição, que é uma coisa muito repetitiva, no sentido de tens uma imagem, editas, está pronto, passas para a seguinte, repete. Isto faz uma enorme confusão. Ao final de meia hora, 40 minutos, eu começo a ficar com comichão, tenho que me pôr a pé e normalmente vou comer ou qualquer coisa do género, que é um segundo problema. Mas como é que tu geres essa tua energia no teu dia a dia do teu workflow? Não geres? Sou a pior pessoa, não, sou a pior pessoa neste momento. É o teu calcanhar daqueles. Partilha o trauma, também pode ser. Vamos mudar de assunto, corta. Não, nós estamos todos na terapia por causa disso, percebes? Não estamos aqui para ensinar, estamos para mostrar ao resto do mundo, ou neste caso, do resto de Sim, Portugal, as dores que são as estamos todos mesmas. a viver mais ou menos as mesmas dores. Sim. Não tenho gestão, pá, não tenho. Neste momento, sendo mais honesto comigo e com vocês e com toda a gente, não tenho gestão nenhuma de energia, não tenho gestão de tempo, não tenho gestão de nada. A vida acontece. E os meus dias são passados a editar em pequenos blocos de tempo que tenho disponíveis. Pá, pronto, não consigo fazer de outra maneira, com o miúdo pequeno, com a educação que queremos dar ao miúdo pequeno, com o tempo que queremos passar com ele. Não é possível de outra maneira e também ou seja, o ano foi programado a contar com isso. Há deslizes que eu achava que ia ter muito mais tempo disponível, ainda achando, ok, este ano vou ter menos tempo, mas mesmo assim achava que ia ser mais do que o que tenho, e não tenho. Portanto, para o ano ainda vai ser, vou tentar ter mais tempo. Para o ano queres dizer este ano? Em termos de números, 2026. Este ano, exatamente. Este Ok. ano, exatamente. Em termos de número de casamentos, atenção, porque depois Sim. há sempre outras coisas, mas é essa a nossa métrica, acho eu, que toda a gente tentamos controlar é pelo número de casamentos. E os meus dias são passados a tentar editar em pequenos blocos de tempo que consigo ter disponíveis. Pronto, quando assim é possível, Muito percebo. levantar sempre super cedo, porque é ele que nos acorda sempre cedo. Não tens opção, não é? Não tenho opção. Quer dizer, Não tenho tens. opção, a Isabel pode ficar com ele, mas pronto. E às vezes quando estou a editar tipo, até à 1h30, 2 da manhã e ele acorda às 6h30, não consigo, tipo. Mas como ele continua com horários muito bons que nós tínhamos falado na altura, apesar de agora não estar a dormir bem, mas deita sempre às 7 e pouco,
Aí depois, ou seja, eu consigo trabalhar bem até às 3h30. Oh, João, não podes querer tudo na vida. Tens um filho que vai dormir às 7. Exato. Pois. Pá, não dá. Tens vida. O resto não dá. Não podes querer tudo. Não, mas já temos muitas pessoas que nos dizem assim: mas deitar mais tarde, depois é que ele não dorme bem, deixa que eu deitar mais tarde. E eu assim, pá, é ele que escolhe estes horários, porque ele a partir das 6h30 já está, tipo, já nem segura em pé e começa a ficar birrente e não sei o quê. Mas tipo, já comentamos várias vezes, tipo, dá-nos tanto jeito, mas tanto jeito. Pois. A esta hora. Claro. Pá, é quando conseguimos ter um bocado de tempo para fazer a gestão básica das coisas. E depois eu consigo trabalhar ainda mais um bocado à noite. E pronto, e é isso. E ainda agora, por exemplo, a Isabel estava a dizer, hoje à tarde ela vai buscá-lo e eu saio de casa para trabalhar, vou para um café, vou para um lado qualquer. Porque ele chega a casa, nós não queremos ter creche muito tempo, tipo, e ele chega a casa e não nos larga, tipo, exige muita atenção e quer estar muito connosco e a brincar e tudo mais. Pronto, e então faço essa gestão, trabalho um bocado aqui, depois saio, trabalho outro bocado, depois à noite trabalho mais um bocado. Por um lado não é mau, porque lá está, eu acho que eu não conseguia começar a editar às 9 e acabar às 6 seguido, não conseguia, portanto também isso era uma situação um bocado irrealista, e assim é esta a gestão, que é uma não gestão, mas é a gestão que... É a tua gestão e acho que não há nada de errado nela, nós não temos todos que funcionar das 9 às 5, porque claro, não? E também é não uma é? das vantagens de fazermos isso. Exatamente, tipo, exatamente, é gerir os teus horários. Sim. E tens a vantagem, buscá-lo. com o filho é mais complicado, às vezes tens momentos se calhar que até estás inspirado e a sentir-te criativo e não podes fazer, porque não podes, né, na dinâmica familiar. Mas é uma das grandes vantagens que nós temos, é podermos trabalhar mais quando nos sentimos criativos, principalmente na parte, no teu caso, a edição. Portanto, faz todo sentido, não é? Eu acho que essa tua não gestão é uma gestão perfeitamente funcional. Sim. Sim, mas acho que mais do que gestão, eu tento alguns mecanismos para conseguir estar mais tempo concentrado a editar, mas acho que mais do que gestão tenho que conseguir, não sei como, se alguém souber que diga, mas tentar estar períodos de tempo maiores a trabalhar. E não consigo, é uma coisa minha, não consigo, perco muito facilmente. Eu acho que isso é comum a toda a gente. Editar 2 horas, se for preciso editar tipo meia hora e a seguir, não sei, porque meto um clipe a fazer um Warp Stabilizer, aquilo demora tipo 20 segundos, eu saio da aplicação e tipo, pronto, esquece. Já vou por aí fora. Eu acho que isto é muito comum na maior parte das pessoas, nas mais variadas profissões. Ninguém consegue estar muito tempo concentrado na mesma coisa. Na escola, os miúdos também não conseguem estar muito tempo concentrados numa sala de aula. Ninguém consegue estar. Eu acho que é natural. Agora, claro que se calhar alguns de nós têm escapes mais frequentes. A questão às vezes também nem é só isso, porque tu tens, eu acho que há pessoas que conseguem, ou melhor, eu acho que as pessoas conseguem em determinadas situações. Por exemplo, para mim é curioso. Eu tenho uma mente muito matemática. Eu consigo estar, antes de fazer fotografia, programava, fazia sites. Okay. E é engraçado porque se eu tivesse, agora já estou completamente, isto na internet são anos de cão, por isso eu deixei de programar há 15 anos, há 150, já não existem as línguas de programação que eu fazia quase. Mas eu conseguia estar 3 ou 4 horas ou 5, eu conseguia esquecer-me de almoçar quando estava a fazer aquilo, porque eles tiveram um problema, ou por exemplo agora viu-se na montagem do cenário de Natal. Eu quando tenho problemas muito focados, problemas de, no caso agora de montar o cenário com carpintarias, com estas coisas, eu fico focado e eu consigo estar em tempo naquilo. A editar, como é um processo de repetição, e passa e repetição, e passa e repetição, e passa e repetição, aquilo entra-me num stress que aquilo para mim não dá. Eu acho é que todos nós temos algumas áreas ou algumas tarefas onde conseguimos esse estado flow. Talvez, ok. Mas, por exemplo, para mim eu sinto uma coisa engraçada relativamente ao trabalho, que é, eu não quero trocar trabalho. E este é o trabalho que me faz feliz globalmente. Só que algumas tarefas dentro do trabalho não são claramente feitas para o meu tipo de... e para a minha gestão de energia. Eu acho que é um bocado o que estás a dizer, de certa forma. Tu gostas daquilo que estás a fazer, eu também gosto de editar,
agora pensar na Eu ideia adoro de editar. Pois a Elsa gosta muito mais. Eu quando começo a editar alguma coisa eu fico com fome. Eu sento-me, ligo o Lightroom e penso, comer qualquer coisa. Não quer dizer que gosto de editar todos os dias e não sou produtiva todos os dias, mas gosto muito de ter, sei lá, quando há semanas com mais trabalho ou com mais sessões, eu gosto muito de ter um dia inteiro só para estar sentada a editar, ou 2 dias, porque eu gosto Vocês muito não de ver as fazem, ou imagens. seja, vocês fotografam os dois e editam os dois, não têm essa... Sim. Ok. Nós fazemos todos os dois, é uma coboiada. Nós E às vezes não olha, sabemos disseste que não tinhas gestão, É tudo à grande. não vamos falar. Esquece. Percebes? Não vamos Esquece. falar. Agora Eu às pensa, vezes- gerir uma pessoa, gerir duas. Hã? E agora geri três além destas duas, não é? Porque, basicamente, eu às Que vezes as nossas crianças. Os vossos Ah, três. então são gerir 5. As três. Pois é, o que eu estou a dizer, tipo, as outras três. Eu às vezes digo também na brincadeira que eu sou fotógrafo nas horas vagas. Porque e entre levar crianças e buscar crianças, às vezes fazer coisas para os nossos pais e a 30 por uma linha vai buscar daqui e vai. Esquece, eu às vezes, à sexta-feira, é comum eu sair de casa às 5 horas para ir buscar os miúdos e volto a estacionar o carro na garagem em casa às 8. Pois. É uma coisa É um Uber, surreal. podes Sim, fazer sim, eu sou Uber. A part-time minha de Uber. primeira. Não, a minha Remunerado, que esse não é remunerado. A minha profissão principal é Uber privado Uber. e mal pago. Também não sei se... Porque também... Eu, Mas também não temos privilégios sinto do Uber isso. privado. Eu chego lá, não tenho uma garrafinha de água, não tenho assim um chocolatinho, não É tenho. Uber low cost. É aquele Uber. É Exato. claramente low Exato. cost, muito low cost. E às vezes ainda reclama, ainda vai reclamar. Se calhar por também termos a liberdade que temos, se calhar há um bocadinho aquela ideia que não é é por não ser um emprego das 9 às 5. Eu acabo. Sim. Tipo, nós estamos tão. A mentalidade social é tão. Estamos tão formatados para se não estás das 9 às 5 num escritório, tipo, se Sim. calhar não tens um Não é emprego tão levado a estável. sério, não é? Sim, se calhar não é levado a sério, ou tipo, estás em casa a trabalhar, então podes ir buscar não sei o quê, ou É tipo, isso. estás em casa a trabalhar, então olha, vai-me fazer isto. Mas tipo, se eu estivesse no laboratório como está, Sim, por acaso sim. tinha muita liberdade no laboratório, também não é um bom exemplo, e se calhar por isso é que não estou muito formatado para isso. Mas pá, se estivesse numa empresa e alguém Sim. me ligasse, olha, estás na empresa, então sai e vai buscar não sei o quê. Não posso, Não tipo, dá, não. é. E se calhar, sim, lá sim, está. É bom estarmos em casa, não é isso que eu estou a dizer. Mas se calhar, Claro. por também podermos estar, há muito essa associação. Tipo, Sim. tens tempo Sim, é livre. isso. estás Por isso é que eu não livre. trocava. É como se não estivéssemos a trabalhar, então dá para fazer recados. Sim, não é A isso. verdade é que muitas vezes não estou. Mas, Certo, certo. Mas não precisas dizer isso, ninguém precisa saber, não é? claro, não. Mas vocês, quando editarem isto, não metem esta parte. Não, claro, claro. Isto vai ser. O Isto vai ser Rui um diz que não faz cortes, mas não há se quiseres cortes, falar vai. comigo, eu meto uma cunha. Não, Sou fã de não há alguns cortes. É? Não, mas a questão é mesmo essa que é. E isso é um dos meus prazeres nesta profissão. Não é a ideia mais comum e genérica é ok, trabalhas por conta própria, trabalhas em casa, embora nós tenhamos o nosso estúdio, mas de vez em quando vamos trabalhando por casa. A ideia geral é que trabalhas menos. Acho que já começa a ser cada vez mais notório por muita gente que trabalhas mais, na realidade. No final, trabalhas mais. Porque tu, se estiveres no escritório, eu também já, antes de lá estar, quando programava, trabalhava numa empresa e só estava lá eu, porque o dono da empresa só chegava a seguir ao almoço, que era o designer, eu era o programador. Eu não trabalhava mais por estar lá. Eu trabalho mais em casa. Agora, a questão é, o que eu trabalhava tinha que ser naquelas horas. Mas às vezes também estava a olhar para ontem, também estava... Ainda não era bem tempo de telemóveis como tens hoje em dia, mas entretinha muito a fazer muita coisa na internet. Hoje em dia o que tu tens é uma liberdade que eu adoro. Às vezes trabalhas mais, às vezes trabalhas fora de horas, Certo. mas às vezes também encontras alguém e vais almoçar e das por ti, são 4 da tarde e não fizeste nada e dizes, olha, está bem, Sim. paciência. Desde que faça não... a seguir ao jantar, Sim. ou faça amanhã, ou faça Sim. não sei o quê, sim. Sim. Não, essa liberdade é ótima, tipo, e também é, lá está, tipo, eu quando estava no laboratório, apesar de ter deadlines e coisas para entregar e tudo, também as continuo a ter, tipo, portanto, e fazia a gestão do meu tempo, claro que se tipo, não trabalhasse, sei lá, estava a fazer uma experiência prática e tinha que lá estar às 9 da manhã, tinha que lá estar às 9 da manhã, e se sim. demorasse 8 horas a tirar amostras, não era tipo, olha, agora não vou fazer e venho cá tipo às 10 da noite. Não é, também não era assim, não é? Mas tipo,
Sim, e na Agora, realidade o nosso trabalho hoje em dia também tens isso. Tu tens de estar no casamento às 2, estás às 2. Tens de estar às claro, 7 da manhã, estás às 7 da manhã. Ou seja, exatamente, a sim. liberdade que nós Sim, temos de Há segunda à tempo sexta de não é a mesma noção, que... claro, Exatamente. claro. Sim, sim, sim. Estamos a sim. falar da parte criativa e da parte de Sim, 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 sim. para gestão a e parte, sim, sim. isso aí sim é Mas no dia de onde temos casamento não mais dá para fazer liberdade. recados a ninguém. No dia do casamento não dá para fazer recados. Obviamente. Só se for aos noivos, vá. Alguma Sim, coisa que eles Exato, precisem. exato. eles têm prioridade. Mas Eles têm nesta prioridade. lógica, João, qual é que tu dirias que é assim o teu maior desafio na profissão como videógrafo? Esta parte da edição, é a parte criativa, é a parte do negócio? O que é o teu maior desafio? Eu acho que é, sei lá, também não quero estar sempre a dizer as mesmas coisas, mas acho que é muito. Lá está, a parte do querer fazer tudo, ter que fazer tudo, sendo só uma pessoa, não é? Tipo, acho que isso é muito bom porque podes controlar tudo, mas ao mesmo tempo não consegues fazer tudo. Não consigo ter o site em dia, não consigo ter as edições em dia, não consigo ter os posts em dia. Tipo, todas as semanas eu penso nisso. Não tenho, já trabalhei muito no Instagram, tipo, mesmo levar aquilo a sério, principalmente no início. Mas tipo, agora tenho que publicar mais. Tenho coisas para publicar, tenho vídeos e vídeos para publicar, tenho fotos que às vezes vou tirando tipo, naqueles bocadinhos da sessão e não sei o que é para publicar. E não consigo, porque a prioridade é editar. Lá está, quando tenho aqueles blocos de tempo é editar e tentar pôr tudo em dia. Mas o maior desafio é tipo, não perder o rumo às coisas, porque se eu me focar só em editar o que está para trás, eu não vou ter casamentos para a frente, não é? E tipo, isto temos que ter muito bem na cabeça, que é bom termos o em dia o que está para trás, mas se não trabalharmos o que vem para a frente, deixamos de ter trabalho e tipo, nunca nos podemos encostar, tipo, não é garantido, não sabemos se temos emprego. Este ano sabemos, tipo, como é que está a época, podemos fechar mais um, menos um, mas tipo, sabemos como é que está a época. Para o próximo ano, 2027, podemos começar. Quem já tem ideia como é que vai ser, eu ainda não tenho porque comecei a aceitar casamentos mais tarde, mas tipo, daqui a 2, 3 anos não sabemos. E se lá está, se a única preocupação for o que está para trás e o que tenho que fazer agora e não pensar no futuro, deixa de aparecer trabalho, não é? E se calhar essa é é o maior desafio e a maior Sim. preocupação e a Lidar dificuldade. com Nos esta dias de hoje, estabilidade, não é? e nos dias de A hoje também estabilidade, sim. o boca a boca do trabalho feito tem menos impacto em termos de números Sim, do que teve sim, em sim. tempos. Claro Tu que sentes isso também, João? Nós passamos a sentir isto que com a nova geração, o Gen Z, que o boca a Não boca não sei funciona se da é, mesma forma, não sei se é tanto um problema da Gen Z, ou a geração que nem sei em que letra certo? vai, mas disseste que era a Gen, pronto. Eu acho que Acho é que é Z, mas mais se o eu me enganei, peço nosso. desculpa. os que estão a casar são os Zis, estão Gen Z atrás. neste momento. Não quer dizer Eu, que não casem eu não sei millennials, se mas já. Sim. Eu Ou não mais sei não. se é um problema de idades ou se é um problema de tipo de cliente. Ou seja, o que eu quero dizer é, nós fazendo, como vocês, mais destination weddings, mais casamentos estrangeiros, não é? Tipo, o que pode funcionar a boca é ou um convidado que venha, ou um familiar que se vai casar. Tipo, já fiz casamentos de irmãos e de irmãs e de amigos que vieram cá a casar a Portugal e a seguir vão casar, por exemplo, a Itália e também me levam, ou seja, este aqui é onde o boca a boca funciona, mas tipo, quando fazes casamentos mais locais, como eu fazia no início, ali à volta de Coimbra, por exemplo, podia ser millennials, podia ser geração Z, podia ser o que quer que fosse, mas tipo, Funcionava. aquele nicho está ali e toda a gente vai falando dali porque é uma comunidade mais pequena, não é? Tendo em conta a escala global. A partir do momento em que numa semana fazes um casamento americano, na semana a seguir fazes um casamento asiático, na semana a seguir, tipo, são pessoas e são convidados que nunca se vão cruzar, portanto Sim, sim. o boca a boca passa a ser muito limitado nesse sentido. Não E sei a própria se probabilidade de alguém que vem dos Estados Unidos que casar em Portugal até pode ter um amigo, cada vez mais estas coisas estão a acontecer, até pode ter um amigo, mas a probabilidade desse amigo que também vai fazer uma experiência escolher a mesma equipa, mais ainda quando há tanto exatamente, talento no nosso exatamente. país e na Europa, acaba por ser menos prática, enquanto nós, como dizias há bocado no início, há 10 anos, há 7, há 8, há 9, 10 anos atrás,
quando um amigo via aquela equipa e dizia, opá, foi espetacular, adorei, conheci-os e gostei, quero os mesmos. Quero estes que estão aqui. Exato, já conheci, está fixe. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer porque o pessoal acaba por dizer, opá, ok, este escolher, mas eu quero diferente. E tu hoje em dia não tens essa falta de talento que se teve em tempos, tu agora, Sim, que não falta é talento, não falta é qualidade de fotografia e vídeo, não só, mas falando disso, tens muita qualidade em Portugal, não? Acaba por também fazer um bocado diferente. Deixa-me só fazer uma pausazinha pausa para anúncio. Queria lembrar que isto é um podcast apoiado pela Dreambooks Pro. Eu esqueço-me sempre da parte da Pro, mas realmente é da Dreambooks Pro, que é uma empresa já com 40 anos, acho eu, no mercado, em mais de 30 países por esse mundo fora, que é uma coisa genial. E para os videógrafos que nos estiverem a ouvir, embora seja uma empresa maioritariamente de álbuns, eles têm algumas coisas extra que são muito interessantes, como por exemplo, revelação de analógica. Não sei, não tenho a certeza absoluta se eles também fazem essa revelação para cassetes e coisas do género. É uma boa curiosidade que eu se calhar vou perguntar. Sei que eles fazem uma grande sei que eles fazem uma grande revelação de rolos para fotografia. E depois também têm uma série de produtos que são muito interessantes também para videógrafos. Por isso, quem não conhecia, vá lá e dá um saltinho, que é sempre muito interessante. Gostamos muito deles. Ias perguntar uma coisa, João? Senhora. Não. Eu ia, mas não sei se o João ia falar, se interrompi, penso não. Eu ia te perguntar, João, como falaste dos Destination Weddings e tens feito cada vez mais, o teu objetivo é trabalhar mais os Destination Weddings ou foi o teu objetivo ou como falaste no início foste lá parar um bocadinho por acaso? Olha, quando tive, se pudermos dizer, aquele clique de ter dado com o trabalho dos Maru Filmes e outros que depois vi na altura, eram basicamente os Maru Filmes, o Ricardo Fassol e assim, malta que estava fortíssima na altura e que eu, quando dei o trabalho, esse começou a ser o meu objetivo, tipo, tanto que lá está, tipo, na altura, não sei se era uma moda, se era tipo uma maneira que acho que todos nós, os videógrafos, passam um bocadinho nessa fase, precisamente por quando estamos a fazer casamentos portugueses tradicionais, mas queremos tentar mostrar que fazemos coisas estrangeiras ou queremos fazer alguma coisa de fora, usamos aquelas voz off, aqueles tipos diálogos assim de filmes e coisas assim, e sem dúvida que nessa altura a minha ideia foi começar a ir um bocadinho a esse Destination Weddings, porque vi que isso era possível e porque aquilo existia e estava a acontecer no momento, não era uma realidade que eu tinha, portanto eu queria muito experimentar isso e continua a ser aquilo que me atrai fazer mais, por várias razões, mas que me dá muito mais gozo fazer, sem dúvida. Que são Achas que tens mais liberdade criativa quando tens casais de fora? Não, acho que não. Acho que acaba por... Ou seja, em termos daquilo que o casal me dá, acho que é parecido no sentido em que se eu neste momento tiver um casal português a fechar comigo, gostam mesmo muito do meu trabalho e, portanto, vão-me dar liberdade criativa total. Mas os Destination Weddings têm uma vibe e têm um espírito que os tradicionais portugueses não têm, porque lá sabe que as pessoas vêm para cá todas de férias e estão todas em festa e vêm os amigos de todo lado e encontram-se cá, só que estão uma semana de férias e estão a curtir. Sim. E é uma descontração diferente. Eu acho que não será tanto uma questão dos portugueses não terem, eu acho que é a questão do quando levas aquele grupo de pessoas para um contexto diferente, como estás a dizer, de estarem 1 ou 2 ou 3 dias, eu acho que aí a energia, independentemente do país, porque há muitos anos tivemos um casamento de uns amigos em que fomos para um hotel, todos. Foi em Portugal, foi tudo ok e foi espetacular, por isso estás jantas no dia anterior, no segundo dia tens o casamento e no dia seguinte ainda estás ali a tomar um pequeno almoço, todos meio de ressaca, mas com uma cena muito fixe, ou seja, ainda por cima se fizeres isto uma semana no outro lado do planeta ou no outro lado do oceano, claro. Que a energia... Não, e a malta aproveita muito para fazer férias, portanto automaticamente, quer dizer, nós às vezes fazemos férias em que estamos lá
pá, que estamos mais cansados ou que não estamos a aproveitar, mas quer dizer, 90%, para isso não íamos de férias, não é? 90% Sim. das vezes em que estamos de férias estamos super bem dispostos, estamos a curtir os dias, estamos com amigos, portanto é Sim. tudo bom, não é? E Sim, sim. comemos e bebemos e está tudo ótimo. E essa é uma das principais razões, e pá, e não há tanto stress. Eu fiz um casamento este ano, fui ajudar um amigo meu, fui fotografar, fui segundo fotógrafo de um amigo meu, e era um casamento, pronto, português, tradicional, pá, e foi um stress porque o pai do noivo vinha de autocarro, já não me lembro se era da Covilhã ou se era assim uma cena qualquer. No E a dia? manhã toda foi um stress porque não sabemos se o pai chega a horas. E não chegou, tipo, foi a cerimónia. O pai só chegou depois da cerimónia porque teve um furo ou assim uma cena qualquer. Oh. Isto são coisas caricatas e pronto, e têm uma certa piada, mas atenção. Para nós. Exato. Sim, para nós, exatamente. Para eles não teve piada nenhuma. E isto também pode acontecer com casais estrangeiros, atenção. Claro, sim, Não sim, tem sim, nada a sim. ver com isso. Sim. Mas a probabilidade é menor, porque as pessoas estão para curtir e não estão. E pá, estive a trabalhar ontem até às 7 da noite e amanhã às Sim. 6 da manhã tenho cabeleireiro e já estou estressado e não sei o quê, não sei o que mais. Sim. É um bocadinho por aí, não é tanta liberdade criativa, porque quando tenho, felizmente, tenho o máximo de liberdade para fazer o que quiser, mas acho que é um bocadinho pela vibe e pelo que as pessoas estão disponíveis a fazer, por assim dizer. Sim. E visualmente também é diferente, Sim. convenhamos. Sim. Pode não ser, Na mas maioria das vezes normalmente visualmente é mais rico, não só pelos lugares onde podes ir, como pela questão intercultural também das pessoas, a forma como se vestem, o tipo de rituais que fazem. Acho que há mais riqueza. Eu não diria, deixa-me dizer, eu não concordo contigo que haja mais. Eu acho que a que existe para nós é diferente. Sim, é Portanto, isso. nós é vemos isso. com esses olhos. É Porque, isso, o é first look é uma coisa super habitual nos Estados Unidos, para eles não têm novidade nenhuma, Claro, mas para nós, se claro. fizeres menos, nos tradicionais não fazem, porque eu acho que é um bocado por aí. Aquilo que eles trazem para nós é diferente e para nós, como profissionais que estão a captar a parte estética da coisa, Sim. é mais interessante e é mais fresco e faz com que nós tenhamos mais Exatamente. Não, e entusiasmo. sem Não é? dúvida, fazer coisas diferentes também é um trigger muito bom para fazermos um bom trabalho, não é? Tipo, naquele primeiro ano Sem que dúvida. eu estava a falar, que trabalhei com este fotógrafo, dos 19 casamentos, eu fiz tipo 7 ou 8 casamentos da mesma quinta, tipo ali à porta, à saída de Coimbra, tipo, e eu voltava lá e eu assim, outra vez. O que é que eu vou fazer aqui hoje? Sim, é inevitável pensares, tipo, ok, isto é mais do mesmo, depois já pensas que estás a filmar da mesma maneira, vais editar da mesma maneira, quer dizer, podes só mudar o título dos noivos Sim. e de resto é quase Claro. tudo igual, é uma cerimónia religiosa, vai ser igual, portanto, percebes? E à medida que vais fazendo mais coisas diferentes, aumentas. Porque lá está, ir uma ou duas vezes. vezes por ano ao mesmo sítio é fixe porque ganhas um certo ritmo. Já tens algum. Ok, já. Claro. Agora, quando vais mais do que isso, começa a ser mesmo outra vez, mais do mesmo, sempre Sim. a Não, dois. e há sítios em que tu podes ir 2 ou 3 vezes e consegues sacar claro. coisas novas 2 ou 3 vezes por ano. Sim. Não é? Sim. Duas ou três vezes. Mas há outros sítios em que tu vais uma vez e já está. Percebes? Tá Sim, feito. Mas também sim. é essa. E esta também há questão essa de diferença. fazer casamentos diferentes e não sejam todos religiosos, não sejam todos civis, não sejam todos portugueses, tradicionais ou de outras religiões, eu vejo isto também como uma forma de trabalhar o nosso músculo criativo, não é? Porque se estás sempre a fazer coisas diferentes, em sítios diferentes, com pessoas diferentes, umas mais descontraídas, umas menos descontraídas, e muitas vezes as pessoas que são mais difíceis também são aquelas que mais exigem de nós e mais nos testam. Eu acho que isto é uma forma também muito interessante de trabalhar a criatividade, de olharmos para as coisas com outros olhos, do meu ponto de vista. Sim, só o facto de estar com pessoas diferentes em sítios diferentes, acho que é logo um exercício bom de criatividade e tentar fazer coisas diferentes, isso sem dúvida. Viajar para trabalhar também é uma das vantagens
Ou seja, acho que só e tipo, isto é psicológico, porque nós em Portugal temos venues incríveis e temos Sim. casamentos incríveis cada vez mais, para todos o tipo de budget, para todos o tipo de clientes. Ou seja, não precisamos, é uma grande vantagem que temos. Ainda esta semana estive a reunir com um casal e eu estava-lhes precisamente a dizer isso, que vêm cá casar. Pá, nós estamos aqui no paraíso, nós temos casamentos incríveis a virem-nos à porta, nós não temos que ir a lado nenhum. Mas quando vamos, é o que tu estás a dizer, Elsa, é tipo um músculozinho que estamos a trabalhar, porque entramos no avião, saímos do outro lado, as comidas são diferentes, a língua é diferente, as pessoas tratam-nos de maneira diferente. A E, luz é tipo, diferente. É tudo diferente, toda essa sim. envolvência, para o bem ou para o mal, vai-te fazer Sim. trabalhar de uma maneira diferente. Pronto, e acho que isso é bom. Sim. É a questão que me dizias há bocado também das pessoas, e é a energia. A energia que tu tens vai ser diferente, tipo a vontade, o entusiasmo, e tu podes ter. Lá está, é engraçado. O ano passado nós tivemos um casamento em igreja. E eu durante anos só estava entusiasmado quando tinha os casamentos civis, com decoração, com altares e não sei das quantas. O ano passado foram todos assim, tive uma igreja. Cheguei à igreja, por acaso era uma igreja bonita e tivemos azar porque cá fora estava em obras e não foi tão fixe quando não pudemos usar o drone, não foi tão fixe, mas por dentro foi de género, pá, fixe, já tinha algumas saudades de ter esta dimensão toda, este impacto era uma igreja matriz, era uma igreja grande, um casal super bonito, e aquele impacto de teres a noiva a entrar com aquela imensidão toda foi, isto é giro, já tinha algumas saudades disto, e umas semanas antes tinha tido um altar civil sem interesse nenhum, por isso essa novidade, essas coisas diferentes trazem esse entusiasmo extra. Olha, queria agora passar um bocadinho contigo para outra coisa. Já tocaste várias vezes nisso e para mim é uma cena muito interessante. E nós estivemos a vasculhar um bocado o teu site, estivemos a fazer a nossa investigação. Antigo. É o que está online. É o que está online, Sim, claro. Mas há dois pontos, que é a questão de falaste sempre em site, e é uma coisa que eu sinto, eu também trabalhei em programação de sites, por isso é uma coisa que continuo a achar que há uma importância extra. Tu vês essa importância? Continuas a achar a importância do site? Como é que tu vês essa parte? 200%, sem dúvida. O site, para mim, continua a ser a princípio. Não devia estar a dizer isto, tendo em conta que estou a falar mal do meu site e o site devia estar atualizado, mas para mim continua a ser mais importante, claro que lá está, do que o Instagram. temos que ter presença nas redes sociais, temos que ter o site atualizado, temos que quase estar a falar em frente à câmara, que eu isso ainda não faço, ainda não publico nada disso, mas tipo, temos que fazer mil e uma coisas, mas sem dúvida que o site continua a ser o principal, porque por muitas razões. Não sei se é a única coisa que é tua. Não. Exatamente. Esse é um ponto muito importante para começar logo. Sim. Isso. E depois acho que isto é mais ou menos. Eu acho que difícil. Eu nunca tive ninguém que não concordasse com isto. Só que depois tem a ver com um espectro de as pessoas dão mais importância a uns e a outros. Mas eu acho que é mesmo aquela questão de tu tens que o site é como se fosse a tua loja física, o teu espaço físico, onde as pessoas entram para ir ter contigo quando já têm algum interesse. Tu depois usas os outros canais, Instagram, TikTok, tudo isso, Pinterest cada vez mais, o próprio Google, usas esses canais para as pessoas chegarem ao site. Não é? E isso é essa a importância, mas eu sinto que com o tempo foi-se dando menos importância ao site, e eu pessoalmente, e mesmo com Elsa tivemos esta conversa muitas vezes, continuo a ter Se calhar aqui já é um bocadinho uma questão geracional daquilo que estávamos a falar antes. Sim. Mas deixa-me fazer este parênteses em relação a isso, que é uma coisa que eu sinto e tenho sentido ao longo dos últimos anos nós temos muitos contactos, essencialmente por Instagram, e eu vou tentando documentar quando consigo. Quase todas as pessoas, quase todos os clientes que fecham connosco vêm ou por e-mail direto ou por formulário. Ou seja, eu acho... Diz. Tu no formulário sabes onde é que eles vos encontraram? Perguntas isso? Não, mas esse é o ponto. Às vezes dizem-nos que nos encontraram no Instagram, e eu sei que o Instagram traz-nos pessoas, que eu estou a dizer a mesma forma como te contactam. O Instagram, porque eu acho que é o ponto geracional. É uma coisa, é muito fácil das pessoas te contactarem e mandam-te uma mensagem tipo...
É muito rápido. Ires a um site e a um formulário de um site, ou escreves um e-mail, há uma logística extra. E eu sinto que é muito rápido as pessoas pedirem-te informação e tudo isso por Instagram, mas que eu saiba e que me lembro, que tenha registado, não me lembro de ninguém que tenhamos fechado em que o primeiro contacto tenha sido mensagem de Instagram. Eu sei que há pessoas que nos conhecem por Eu Instagram. acho que já aconteceu, mas não será uma Eu maioria. acredito que possa já ter acontecido e eu não tenho essa informação, mas daqueles que eu tenho, normalmente, porque eu acho que há um investimento diferente. Quando as pessoas vão ao teu site e escrever o formulário ou se sentam a escrever um e-mail para ti, eu acho que esse investimento significa que já estão mais interessados em ti. Não sei se tu tens essa experiência. Há uma avaliação que eu acho que é muito fácil de fazer em relação a isso, que é, também recebo dezenas de contactos pelo Instagram e mando a mesma mensagem para todos, claro que direcionado para a pessoa que me está a falar, mas é tipo, eu peço sempre pelo formulário para escrever o máximo de informações que tenham sobre o dia e que eu respondo imediatamente pelo site para ter tudo. E faz isso automático? Essa mensagem é automática? Não. Eu tenho a mensagem escrita e copio, pronto, e Okay. cola. Portanto, este é o primeiro filtro, mas quase sempre as pessoas, ok, se manda mensagem no Instagram, a seguir vai preencher o formulário, mas tu notas logo a maneira como ele preenche o formulário. Ou seja, se mete os nomes, mete a data e o sítio e não escreve mais nada, tipo, tu sabes que mandou como mandou a mensagem no Instagram, Só para ver. a ti Só para ver. mandou a mais 10. Mas às vezes tu recebes uma mensagem no Instagram, pedes, olha, obrigado, não sei o quê. Eu digo que é para não me perder nas mensagens, porque recebo muitas mensagens e não sei o quê. E é verdade. E para fazerem a mesma coisa pelo site, porque é uma maneira de ter tudo registado. Mas mesmo assim vão ao site e têm o cuidado de preencher tudo e escrever ainda mais informações do que escreveram pelo Instagram. Aí percebes que, apesar de terem mandado mensagem pelo Instagram, era uma coisa que queriam que fosse a ti, percebes? Tipo, podem ter encontrado o teu trabalho lá porque te seguiam lá, mas era para ti que queriam. Enquanto que sabes que, independentemente de qualquer que seja o canal, o tipo de pedido que te escrevem, consegues logo perceber o interesse ou a vontade ou a quantas pessoas é que possivelmente mandaram mensagem, não é? Sim. Acho que isso é um filtro muito fácil que se pode fazer. Não tenho essa noção, tipo, se já fechei casamentos ou não imagina, mandam uma mensagem no Instagram e eu respondo por lá e depois vão ao site e eu fecho esse, ou se mandam diretamente pelo site, isso não tenho noção. Eu desde outubro de 24 que eu comecei que fiz um Excel com todos os pedidos para conseguir acompanhar uma série de coisas. E desde esse período nenhuma reserva que eu tenha tido veio nesse sentido, mas claro que existem muitos anos antes disso, mas desde esse período eu tenho esse Excel, mas pela influência do meu irmão, eu tenho esse Excel desde 2016, desde o início, desde os casamentos que fazia ainda com outro fotógrafo, eu tenho esse Excel e sei sempre de onde é que vêm os pedidos e quando é que foram feitos e quando que eu falei com eles, tenho essas informações todas, mas nunca me sentei a perceber do género. Ok, mandaram primeiro pelo Instagram, mas depois fechei pelo site, ou mandaram logo pelo site e eu tenho no site, no formulário, de onde é que conhecem o meu trabalho, se vem pelo Instagram, se é pela Wedding Planner, se é por outro fotógrafo, se é por outro videógrafo, se é boca a boca, por exemplo, e para perceber se ainda aparece ou não. Se quiser, podes ir à porta, tranquilo. Não, se quiser, vai lá. Se for um unboxing, tens de fazer. Por acaso acho que não sei o que é. Este episódio vai sair, acho que cerca de 2 ou 3 episódios depois dos Colibri, que aconteceu exatamente o mesmo, e o Zé recebeu uma encomenda enquanto... Ou seja, eu acho que uma cena do pessoal de vídeo. É isso, os gajos do vídeo estão sempre a receber encomendas, estão sempre a comprar material. São os melhores amigos da Amazon. Já está a chegar. Voltando à questão que queria perguntar em relação ao site, que é, tu tens um ponto que nós estivemos a investigar, que eu achei super interessante, e nós fazemos isso de uma forma ligeiramente diferente, mas queria ter a tua análise, a tua experiência de como é que tem funcionado para ti, que é aquele ponto, que acho que é mesmo na homepage, em que tu tens os diferentes países, é uma zona, está-me a dizer no About, em que tens uma zona com diferentes locais e que tu tens guias mais ou menos extensos ou detalhados sobre determinadas zonas.
tu escolheste aquelas zonas que são sítios onde queres ir, sítios onde já foste, os dois. Esta é a primeira parte da pergunta. E a segunda é, como é que tu sentes que aquilo... Sentes que funciona, sentes que não funciona, que já funcionou melhor, pior? Como é que analisas isso? Em relação à primeira pergunta, é uma mistura dos dois. Ou seja, há algum sítio em que já estive e que quero voltar, por exemplo, e acho que, ok, posso fazer aqui qualquer coisa Como, por exemplo, para atrair Itália. mais visitas que procurem por isso. Ou então há por exemplo, que tenho da Escócia, que já fui à Escócia tipo há, sei lá, há 20 e tal anos e que gostava de fazer lá um casamento e por exemplo, tenho um guia sobre a cena da Escócia e tudo mais. Acho que já funcionou melhor, agora respondendo à segunda questão, acho que já funcionou melhor. Mas isto lá está, isto é muito volátil e tem muito a ver com a classificação do teu site. E se o teu site está neste momento, por acaso já não faço métricas no meu site há bastante tempo, porque lá está, estou a pensar em mudá-lo e depois a preocupação vai ser depois no novo site como é que vai estar. Mas acho que ajuda sempre, quando mais não seja para teres presença online e se o teu site puder bater em determinadas pesquisas, vai-te ajudar sempre. Agora podes não converter isso diretamente em casamentos, porque se calhar não vai acontecer. De todos os que eu tenho lá, meia dúzia, não sei quantos é que tenho agora, a principal página que eu continuo a trazer bastantes clientes estrangeiros para o meu site é das wedding venues em Portugal, que durante muito tempo foi logo o número 1 do Google, e assim trazia muitos, e sei que fechava trabalhos por pesquisas que são feitas no Google e aí sabia que vinham daí, continuam, volta e meia continuam a chegar. Acho que já chegaram mais, mas lá está, se calhar é porque agora desleixei um bocadinho esta questão do site enquanto não tenho a versão nova e aquilo é uma coisa que tem que estar sempre a fazer update, sempre a meter conteúdo novo. Isto é tipo uma rede social, por assim dizer. O SEO é tipo uma rede social, porque se tu fizeres um blog post e se não fores fazendo updates naquilo, se calhar está bom durante 1 ano ou 2, mas depois acaba por começar a descer no Google, a não ser que seja uma coisa com muitas pesquisas, começa-te a descer nas páginas e não tens hipótese de aparecer outra vez. E já começaste pesquisas. a pensar e fazer a optimização para os answering engines, ou seja, para os chat GPTs da vida? Já pensei, mas foi só assim tipo um pensamento de isto é algo que eu tenho que fazer, ainda não sei como é que isso é feito na prática, mas sim, sem dúvida. Porque, pronto, deixo essa dica para toda a gente convir, que é perguntem ao chat GPT ou ao Gemini Exato. Okay. E eles vão dar uma grande resposta. Assim, na realidade não vai ser nada que tu não saibas, mas esta é a parte interessante das inteligências artificiais, que é, tu podes lhe perguntar o que é que ele precisa de ti, como é que ele faz, como é que ele chega nele próprio, exatamente. Sim, como é que ele faz as leituras para conseguir encontrar determinadas pessoas ou determinadas marcas e consegues ir agora é mais uma. Há bocado no início dizias que quando tinhas 3 coisas para fazer já te assustavas e agora de repente SEO já era overwhelming e agora tens que também pensar neste AIO. Exato. É assustador mas é muito diferente do SEO. É muito diferente. Quer dizer, estão ligados. Tu com um bom SEO vais ter mais probabilidade de ter um resultado de pesquisa em sistema de inteligência artificial. Só aí já é uma boa base, mas depois há uma série de coisas que são sempre mais subjetivas. O fato de estás ou não em plataformas, o fato de teres ou não boas presenças em redes sociais, embora não, porque depois a partir daí tens pesos diferentes. E eles vão olhar para a tua presença, ele vai analisar a tua presença no Instagram, mas podes ter 150 mil seguidores e não significa que ele vai optar por ti por causa disso. É um dos pontos. Pondera várias coisas. Sim. E a forma como a pergunta é colocada faz muita diferença. A semana passada nós fizemos um teste, eu e o Rui. Colocamos... Eu acho que foi... Eu não lembro o que é que pesquisamos exatamente. Eu pedi-lhe, sugere-me fotógrafo para um casamento em Mão Verde. E estava a testar, porque eu tenho um artigo sobre Mão Verde,
e queria perceber. Ele deu 10 nomes, eu não estava neles, fiquei muito frustrada. E depois o Rui fez a mesma pesquisa no browser dele, no computador dele, e os resultados eram diferentes. Mas não foi só isto. Tu fizeste no chat GPT e eu fiz no Sim. modo AI do Google. Eu fiz no Ok. Gemini. Ok. E as respostas foram São diferentes. brutalmente E diferentes. não coincidiu. Não, coincidiu. Acho que coincidiu uma Eu pessoa. acho que não, Não acho que lembro não quem, tinha mas nenhum a coincidir. Ou seja, Pronto, vamos eu acho que apesar de tudo isto é uma selvageria. É, completamente. Estamos Era entregues isso que eu ia aos dizer, lobos. Sim, é tipo, começa. Ou seja, acho que por um lado acaba por ser bom para nós, que é se fizermos um bom trabalho no global, se tivermos, ou seja, em si, se o casamento for bem entregue, se o feedback for sempre positivo, se. Lá está, mas depois isto temos que atacar muitas Pode não ser frentes, mas se suficiente, formos. principalmente se estivermos a falar de clientes estrangeiros. Sim. Não, o que eu queria dizer era que, ou seja, fazendo um bom trabalho, Sim. é quase que é escusado tu ficares obcecado com uma coisa, porque isto é diferente com tantas maneiras de pesquisar, que mais vale tu fazeres um bom trabalho no global, tipo, fores tendo boas entregas, bons feedbacks, ter um bom site, ter um bom Instagram, ser bom a basicamente No fundo, tudo. tens que ser bom no teu Tudo. trabalho e tens que ser bom em tudo. Pronto, Tens é que ser só bom em isso. tudo. É só ser bom em tudo. Conclusão, Só é só trabalhar ser bom em todas as tudo. coisas. Exatamente. É fácil. Também tem Também. que ser mais difícil. Mas sabes que é um ponto engraçado que estás a dizer e eu concordo plenamente, que é bom para nós e eu estou a começar a ter essa percepção e espero começar a ver resultados num futuro relativamente próximo, que é, tu neste momento tens muitas opções. Recuas 10, 15 anos, só tinhas uma, que era site. Certo. Era Google, era ali que as pessoas te encontravam, ponto final. Depois começaram a aparecer plataformas mais interessantes, começou a aparecer o Instagram, e neste momento tu tens muitos sítios onde que te podem trazer clientes. Tens o SEO normal, o Google, podes ter as parcerias, mas isso sempre existiu, por isso não vou falar delas. Tens o Instagram, tens o TikTok, tens o Pinterest e tens os chat GPTs da vida. E isto é espetacular, numa perspectiva em que tu podes tentar perceber qual é que funciona melhor para ti, qual é que te cria menos atrito. E, por exemplo, há bocado no início falavas da questão de ainda não estás a falar para a câmara, não é? E nós também não. E é uma coisa que eu também sinto que é importante, porque as pessoas que te vão escolher, principalmente quem está do outro lado do oceano ou noutra parte do mundo, precisa de conhecer um bocadinho mais de ti e gosta de o fazer. E eu compreendo isso, mas eu também não estou na disposição de fazer 30 por uma linha, de andar aqui a fazer, pá, não sei, cenas que para mim não fazem sentido. Exatamente, dancinhas TikTok. Mas eu comecei a encontrar alguns conteúdos de gente que eu pensei, ok, eu vejo-me a fazer aquilo porque para mim é interessante e para mim não queria tanto atrito. E depois há plataformas, a Elsa gosta de determinadas coisas e determinados conteúdos e eu gosto de outros, e isto pode ser uma coisa que, ok, eu vou optar por aquilo que sai mais naturalmente para mim. E eu acho que esse é o ponto interessante. Hoje em dia tens muitas opções e em vez de estarmos todos a tentar fazer a mesma, porque nos disseram nos últimos anos que era aquela, se calhar vamos encontrar e treinar coisas diferentes. Isso, tu já começaste a encontrar isso que para ti te cria menos atrito ou ainda não pensaste também nessa parte? Não, acho que isto ainda é Não vais fazer daquelas dancinhas partes então? que ainda. Também não, acho que não. Também acho que não. Não, acho que isto é daquelas coisas que tenho essa noção, mas ainda tenho um delay grande até conseguir implementar, porque lá está, neste momento as preocupações são. As prioridades são outras. Isso é uma preocupação, mas não é uma prioridade. Porque lá está, que isto pode começar a ser um problema quando, como temos tanta oferta e tanto pessoal com qualidade a fazer as coisas, mas às vezes eu não quero dizer que pode aparecer alguém com menos qualidade, porque a qualidade é relativa, não é? Tipo, e o gosto também é relativo, mas alguém mais recente, alguém mais focado numa coisa em que seja muito bom, por exemplo, em aparecer em pesquisas de chat GPT, e que tu de repente estás a fazer casamentos há 10 ou 15 anos, mas isso não interessa para nada, porque aquela pessoa está a aparecer nas coisas certas. Portanto, isto é só mais uma das coisas que temos que ter em consideração e não deixar para trás e estar sempre em cima
do acontecimento, melhor ou pior, mas lá está, era aquilo que eu estava a dizer, não nos podemos estar a focar só no que passou e para entregar e não sei o quê, e não pensar no que vem para a frente, porque senão Sim. desaparece, as coisas desaparecem, isto é Sim, mesmo sim, assim. completamente. E nós temos vivido esta situação engraçada de mudar de marca, e como mudas de marca, Exatamente. tu, Elsa e Rui como marca não existia no Google, não existia em lado nenhum. Claro, Por claro. mais que as pessoas que nos conhecem-nos, está tudo certo, e temos Certo. clientes, temos parceiros, temos muita gente no mercado que continua a conhecer-nos, e não tivemos Não foi problemas do zero. por causa disso. Não foi do zero, mas digitalmente falando é do zero. E É. isto é, às vezes é um bocado caricato, Perde-se o e damos por rastro nós. Sim, totalmente é em isso, perdes o termos legado. digitais. Sim, o legado digital E há uma fatura foi. que se paga, eu acho que sim. Acho Sim, que há sempre sim, uma sim, sim, fatura que sim. se paga Sim, sim. quando mudas Mas lá está, se for totalmente. uma coisa, um preço a pagar por uma coisa que faça sentido, como por exemplo um rebranding como vocês fizeram, e se calhar agora a começar do zero conseguem começar coisas de uma forma melhor do que tentando a tentar corrigir coisas que já vêm de trás que se calhar não faz tanto sentido. Sim, sim. É uma fatura a E é, pagar e é o que, agora, mas se sim, calhar e é daqui a o, 2, 3 Sim. anos está Sim, e ok. nós e é o que sabíamos estamos a disso, não é? sentir. Sabíamos Sim, perfeitamente sabemos, que sim. íamos E é perder o, todo esse rastro digital Yeah. de quase 15 anos. sim, e é isso que estamos a viver neste momento, que é para este ano, para Exato. 2026, tanto quanto conseguimos prever agora, temos casamentos que tudo indica que serão incríveis, não só com orçamentos incríveis, espaços incríveis, com gente, em princípio, Ok. Com muito muito fixe. potencial. Ou seja, Exato. aqueles casamentos que temos reservados são tudo aquilo que nós andamos a trabalhar para eles, mas ainda são muito Ok. poucos. E isto lá está, às vezes é navegar aquele limbo de ok, estamos focados e aquilo realmente está-nos a parecer aquilo que a gente tem pedido, mas como é um legado digital que ainda é muito curto, se calhar, não é se calhar, não temos nem perto nem de longe os pedidos que tínhamos antes, Claro. a Claro. O tração que volume. tínhamos antes, o volume que tínhamos antes, não é? Isso há um. E depois também esta nossa área tem esta desvantagem, por um lado, vantagem por outro, que é muda muito devagar. As alterações que fazes hoje, claro que ainda vamos reservar mais alguns casamentos este ano, mas essencialmente já começas a pensar no próximo. Exatamente. Mudanças agora significa que só vão repercutir-se no próximo. Isso tem estas, lá está, às vezes é difícil de gerir emocionalmente. Sim. Sim. Há esse problema também emocional, Sim. de gestão emocional, por assim dizer, que eu, por exemplo, demorei muito a conseguir fazer essa gestão emocional. Ou seja, essa gestão emocional e psicológica de queria fechar tudo muito cedo, não me interessava, filtrava muito pouco. No início, então, era isso que eu queria, era fazer e fechar e pronto. E depois, à medida que o ano e que a época ia avançando para a frente, eu começava a ficar um bocadinho mais arrependido, tipo, cada mês que passava eu ficava um bocadinho mais arrependido. E então demorei um bocadinho a fazer essa mudança e a ter mais noção de uma pessoa tem que se afastar friamente e Mas isso é pensar, um não, percurso tipo, aqui normal. e aqui é quando Sim. eu recebo mais pedidos, mas é difícil, tipo, Faz parte da maturidade do próprio trabalho, não é? No fundo, vais afunilando aquilo que queres fazer e vais percebendo o que é prioritário para ti, onde é que queres estar, onde é que não queres. Eu acho que às vezes, embora as pessoas consigam fazer isso a começar do zero, num ano zero, pois, mas é grande difícil. maioria tu primeiro queres fazer, queres entrar, queres ter volume e depois queres filtrar, não é? Sim. Acho que Sim, faz sim. parte É da isso, evolução. sim. E hoje, Se calhar, hoje em dia, sim. esse teu filtro, onde é que ele te leva, João? Onde é que és que ele te leve? Ui, boa pergunta. Sei lá, acho que o ideal, o que eu queria que me levasse era para fazer, era aquilo que vocês estavam a dizer, os casamentos que nós procuramos. Para mim são casamentos estrangeiros, muitas vezes mais do que um dia, porque eu acho que principalmente no vídeo, eu acho que na foto vocês entregam aquilo que estão a documentar. Mas, por Sim, exemplo, num vídeo, para vocês é um fica com casamento mais diferente de riqueza em entregar termos de história. 700 ou 900 fotos, mas para mim eu só vou entregar uma peça, ou duas, vá, um vídeo Sim. longo, se for um vídeo longo e um teaser, mas fica sempre Tens mais mais rico material quanto para mais a material eu riqueza. tenho para trabalhar. Sim. E quando estou a editar, isso também me dá mais pica, tipo, tenho mais horas para ver, tenho possivelmente mais discursos para ouvir, mas no final de contas, no vídeo final,
inevitavelmente os meus preferidos acabam por ser os que têm mais dias, pelo menos mais um dia ou às vezes mais 2 dias, porque me dá muito mais margem. E então se calhar quero que me leve aí, quero que me leve a esse tipo de casamentos. Queres ir à Escócia? Quero ir à Escócia. Se não for antes, acho que já estamos a decidir que vamos lá de férias no próximo ano e pronto. Okay. E não, mas queres ir à Escócia fazer um casamento, não é? Sim. Temos que manifestar isso. Mas é engraçado porque é um exercício que eu tenho feito e há determinados casamentos, ou seja, falando, não falando de valores em concreto, mas há um tipo de casamentos, por assim dizer, de luxo, que é mais fácil cobrar orçamentos maiores, mas ao mesmo tempo é preciso identificar-nos com aquele tipo de casamentos. E às vezes um casamento em que não é tão fácil fechar orçamentos como aqueles que tu querias, é um casamento em que tu te vais sentir melhor. Eu falo isso por mim e pelo, às vezes, os tipos de venues, os tipos de casais e mesmo os tipos de casamentos. Tipo, ou seja, é uma gestão do tipo de casamento que queres e também do que queres cobrar. E acho que isso não está diretamente relacionado, pelo menos para o tipo de pessoa que eu sou e o tipo de casamentos que eu quero fazer. Então há sempre assim uma gestão de, se calhar, se for fazer um casamento que tenha um orçamento de 1 milhão, não sei se já fiz algum ou não, possivelmente já, se calhar não estou tão à vontade ou não estou tão a aproveitar tanto como outro casamento também muito Sentes que há bom, mais obviamente. responsabilidade aí? Não Ou é uma sei, responsabilidade imposta se calhar por ti, não é? Não, porque assim, se tu defines um valor e estás a cobrar o mesmo valor a um casamento A ou um casamento B, em princípio tens a mesma responsabilidade, não é? Se estivermos a falar em termos de valores. Mas um tipo de casamento, por exemplo, falando em venues, por exemplo, um casamento numa Areias do Seixo, é um casamento muito mais descontraído do que num Palácio de Queluz, por exemplo. E estou a falar em termos nisto, sendo muito estilo, prático, sim. é um bocadinho isto. Sim, o estilo das Mas, ao mesmo pessoas, tempo, em princípio, não é? o estilo das pessoas e o estilo do casamento em si. E se calhar ao mesmo tempo, ou melhor, pelo contrário, é mais fácil cobrar um bocadinho mais num casamento no Palácio de Queluz do que no Areias. Apesar do Areias ser também uma venue bastante cara, não é? Tipo, Sim. isto é só para dar um exemplo entre dois tipos de casamentos que à partida serão diferentes. E então é também arranjar esse balanço entre casamentos super descontraídos ou casamentos mais de luxo e... Essa gestão e essa dança também é curiosa. Estavas a falar, eu estava-me a lembrar de alguns casamentos que fizemos no passado na praia. E alguns desses casamentos, estou-me a lembrar particularmente de 2, em que, embora tu estás num ambiente de praia, que supostamente é a coisa mais descontraída que tu podes ter, os noivos e as pessoas envolvidas eram extremamente ansiosos. Ou seja, já tive casamentos de pessoas completamente de smoking e mais descontraídos do que pessoas que estavam a casar na praia. E isto lá está, é a parte difícil de tentares perceber quais são os casamentos que de facto estás a gostar e estás a aproveitar quando é uma completa lotaria. É isso, eu acho que há coisas que podemos tentar prever e se calhar há um estereótipo, não é? Se calhar imaginamos quem está casado de smoking num palácio de Tiais vai estar mais formal, vai estar um bocadinho mais reservado ou contido ou mais consciente de tudo o que está à volta e às vezes não, é? E temos na praia, esse exemplo, temos noivos perfeitamente ansiosos. Portanto, eu acho, pela minha experiência com muitos casamentos, é que isto é realmente uma lotaria, não dá para prever. Sim. Olha, o Rui caiu. Pois é, a net não dá mesmo. Não devia estar grande coisa. Mas não dá mesmo para prever. Não dá. Acho que há sempre aquela coisa de o casamento A, B ou C tem potencial para ser aquilo que tu estás à espera que seja, mas no fundo chegas lá e... Mas depois não sabemos. Não sabemos, tipo... portanto, sim. Sim, o efeito do casamento... O efeito mental do casamento nos noivos, às vezes nos familiares, é estranho, psicologicamente.
Eu acho que é difícil de interpretar. Às vezes temos noivos que são super descontraídos e chega ao dia do casamento e é como se tivesse, sei lá, apanhado um vírus, uma coisa assim super momentânea, e ficam super estressados, irritados, super contidos, e antes eram super descontraídos, ou então um familiar que parecia estar no dia anterior num jantar na boa e depois no dia seguinte está super estressado. Eu acho que isto é mesmo altamente imprevisível. O que no fundo também nos dá muitas ferramentas para lidar Mas com também é isso. tudo. Exatamente, também é isso, tem um bocadinho de piada. Quando corre bem tem piada, quando corre mal não tem muita piada, mas no fundo, lá está. Acho que a vantagem dos casamentos é precisamente essa. Primeiro, em princípio, não há de haver grandes stresses, porque é um dia feliz, não é? Mas a piada também está em esta imprevisibilidade de trabalhar com as pessoas e de nunca saberes muito bem para o que vais quando sais de casa. Também é bom, não é? Tu gostas disso? Sabes que tens aquilo para fazer. Eu gosto disso. Eu também, gosto disso. eu adoro. Acho incrível esta sensação que temos ao sair de casa. Pelo menos eu habituei-me a gostar dela, que é, eu não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. Tipo, eu até posso ir para um sítio incrível, mas eu não sei se vou ter noivos disponíveis ou Claro. se vou ter tempo. Por mais que a gente tente prever, muitas vezes as coisas não correm como a gente quer. E este é um tipo de fotografia que é exigente, porque tens que aprender a lidar com esta imprevisibilidade, não é, no fundo, mas é altamente desafiadora e motivadora, eu acho. É diferente de um trabalho de estúdio, que é muito mais um trabalho documental que possas estar a fazer, que é muito mais pensado, tens tempo para ver todas as variantes, planear. Se não correu bem à primeira, podes repetir. É tudo certo. Sim. E o casamento tem isto que é mesmo um desafio, porque pode não correr nada como a gente estava à espera, ainda assim pode ser incrível na mesma, não quer dizer que não seja, claro. Mas tem este desafio de lidar com uma coisa que é altamente imprevisível, que é feita de pessoas. Certo. Esse é o maior clichê de... Acho que também uma das... Desculpa, diz, Rui. É o maior clichê que define tudo isso, que é vais fazer a mesma coisa, às vezes nos mesmos sítios, mas mudas as pessoas e será brutalmente diferente. E é... Sem dúvida. É genial. Mas ias dizer alguma coisa? Sem dúvida. Acho que também ia dizer que isso por acaso foi uma conversa que tive também em reunião agora um dia destes com um casal. Acho que também o que nos a prática e a experiência que levamos também já nos permite um bocadinho essa plasticidade e perceber que ok, está por um caminho que se calhar vamos ter que contornar isto de alguma maneira, ou tipo a nossa maneira de estar no próprio dia pode muitas vezes melhorar ou piorar uma situação que já é boa ou má, não é? Tipo, e nós também, lá está, fazendo mais e mais e mais, conseguimos ter essa percepção e também, pronto, é o que distingue alguém com experiência de alguém que ainda não tem muita experiência, se calhar é um bocadinho isso, porque num casamento em que corre tudo bem, todos nós fazemos um bom trabalho, mas quando às vezes precisamos de saber distanciar-nos ou intervir mais um bocadinho ou ajudar àquilo correr bem, e não estou a falar de se não tem uma wedding planner sou eu que faço o sinal para a mulher. Exatamente. Eu não estou a falar disso, estou a falar mais numa questão emocional e de estar com as pessoas e elas próprias também olharem para nós, é tipo, o gajo está na boa é porque está tudo tranquilo. Está tudo fixe. Sim. Nós às vezes somos uma espécie de hospedeiras. Às vezes somos uma espécie de hospedeiras em que se nós estamos tranquilos, quando há um atraso, quando há alguma coisa, se nós estamos tranquilos, à partida somos uma... E ainda bem, porque no fundo é sinal que os noivos também nos dão o devido valor e percebem que nós fazemos isto há algum tempo e, portanto, eles muitas vezes fazem-nos imensas perguntas das coisas mais variadas que não têm nada a ver com fotografia ou com vídeo. Claro. Dizem, porque faz isto há mais tempo, sabe melhor que nós. E às vezes é mesmo... Eu acho que os trabalhos em que nós tivemos mais impacto, e eu acredito que possivelmente também te acontece, os casamentos em que tivemos mais impacto, não foi pelas fotografias. E eu não estou a desvalorizar o papel das fotografias, como é óbvio, nem do vídeo. É por aquele momento que
por algum motivo marcou os noivos, já nos aconteceu, normalmente são mais as noivas que estão um bocado mais estressadas, não é? E ter uma noiva super em pânico, grande parte do casamento, atrasou-se imenso para a cerimónia, e no final da saída dos noivos, eles saíram, eu percebi que eles estavam teus, e eu só lhes disse, tipo, acabou, agora vocês só precisam distrair. Aproveitar. Eu só disse isto, foi a coisa mais básica à face da terra que uma pessoa pode dizer. E ela disse-me que aquilo marcou a viragem do casamento para ela. O facto de ter dito, tipo, acabou, agora não tens... Acabou o formalismo, é só continuar. E é uma coisa muito simples, não é? Mas às vezes só nós conseguimos perceber e antever que aquela pessoa está num estado um bocadinho mais crítico e dizemos esta palavra com o nosso ar sereno, porque isto na realidade, é só isso, é só... Pronto, o stress acabou, agora vai beber, vai descontrair e marca. E eu acho que muitas vezes o nosso trabalho transcende as imagens e daí que ler as pessoas e saber como é que elas se comportam, o que é que pode estar por trás daquelas reações Tu pode sentes fazer isso, realmente a diferença. tu sentes isso quando, da forma como eles te agradecem e se despedem no dia. Ainda não viram nada, não viram fotografias, não viram vídeos, não viram nada, mas à despedida já percebes que tu causaste um impacto de alguma forma. Sim. E isso aliás, é notório. Há coisas, há situações, já houve situações, não é em todos os casamentos, obviamente, mas há casamentos em que até se comenta depois entre nós a piada da situação, que é os pais ou amigos ou mesmo os próprios casais virem dizer muito obrigado pelo trabalho que fizeste, foi tipo a melhor decisão que tínhamos tomado e pá, o trabalho foi... E eu a pensar, tipo, o trabalho ainda está longe de estar... Sim, e tipo, eu não fiz começado, nada, mas está não é? longe de estar terminado. Sim. Mas é isso que tu estás a dizer, tipo, a própria maneira como às vezes as pessoas se despedem de nós e vêm agradecer pelo trabalho, que na nossa cabeça é um trabalho que está longe de estar terminado, mas para eles, aquele tempo que passaram juntos connosco já é... pronto, já foi um trabalho muito bom e já valeu a pena termos lá estado, e acho que isso é muito bom, não é? Claro que depois fica a faltar a parte de cumprir com o resto do trabalho, mas isso é sempre um bom impacto. Mas isso está implícito. E muitas vezes, se isso acontece no dia, o trabalho final vai corresponder e vai vai estar enquanto à expectativa, e acho que vai correr bem. Sim. Eu tenho uma história muito rápida. Há muitos anos, um dos casamentos mais incríveis que fiz, foi tão incrível desde o início. A ligação que nós criamos com os noivos foi tão incrível que no final, na festa, eu pousei o material, tipo, o trabalho estava feito, pousei o material e fui para a pista com eles. Tivemos lá 2 horas e só me vim embora porque a Sónia, que estava connosco, foi à pista e disse ao Rui, vamos embora. Foi incrível, foi uma coisa surreal. Eu saí de lá em êxtase completamente, e nos dias seguintes começou-me a dar um friozinho do género: será que eu de facto trabalhei? Será que eu fiz um bom trabalho? Eu até pegar naquelas imagens, editar e perceber, ok, não, está tudo fixe, está bem feito, está bonito, está espetacular. Nem eu estava descansada, confesso. Foi um dia tão espetacular com 2 pessoas que se tornaram amigos nossos, que eu pensei, isto correu bem demais, foi muito esquisito. E é engraçado, às vezes sentes essa... Às vezes corre tão bem que depois vem o medo a seguir. Naquele caso, correu tudo bem. Será que eu estive mesmo a trabalhar? Perfeito. Será que de facto eu estive a fazer o que era suposto fazer? João, olha, tem sido um prazer enorme. É sempre estar contigo, é sempre um prazer. Conversar contigo é sempre realmente um prazer muito grande, por isso sabemos de repetir isto. Estarmos juntos mais vezes. Sim. E em jeito de despedida, uma última pergunta, que é: onde é que tu vês, como é que tu vês o teu futuro? Não precisas de lastrar muito, que eu sei que não pensas muito a uma grande distância, mas como é que tu vês o teu caminho no futuro? Eu tento não pensar muito a longo prazo. Vejo-me a continuar a fazer isto, não sei até quando, não sei se é até aos 40 tem que ser, porque já não falta assim tanto quanto isso, mas não sei se é até aos 50, se é até aos 40, não sei, não é uma coisa que pense. Acho que enquanto continuar a gostar, principalmente a gostar, dá
para viver confortavelmente, isso claro que sim, e acho que lá está, ter o tempo para fazer as minhas coisas, e acho que o caminho é ter cada vez mais tempo, acho que isso é importante, mas ao mesmo tempo continuar a fazer este tipo de casamentos que me dá muito gozo e que me traz amigos todos os anos, traz amigos novos, tanto fornecedores como casais que acabam por ficar mesmo muito amigos e continuo a estar com eles, mesmo casais de fora, continuo a ter uma relação muito boa com alguns. Portanto, vejo-me a fazer isto, não mudava muito. Se pudesse mudar uma coisa, sem dúvida que era a minha eficiência a editar, voltando ao início da conversa, mas de resto não mudava muito, porque honestamente deixa muito feliz estar a fazer isto, e não preciso de mudar muita coisa para continuar a fazer. Se continuar a correr bem, cá estarei para continuar. Isso, E há de sabes, correr. quando se E trabalha, há de nós correr, só trabalhamos juntos uma vez, mas acho que isso sente-se, que a tua energia, tu és super descontraído, estás ali na boa, mas estás super focado em fazer um bom trabalho. É o que eu tento, e às Sim. vezes, por acaso, em jeito de brincadeira, quando tenho reuniões com os noivos, digo-lhes sempre: pá, eu sei que vos está a parecer que eu não sou nada formal, e não sou porque não quero ser, mas eu tento ser profissional, tipo, isto é brincadeira. Eu tento ser profissional e estar com vocês em todas as alturas, pá, e é o que faz sentido Sim. para mim, porque quando deixar de ser assim, posso continuar a forçar mais um bocado por necessidade, ou enquanto não arranjo outro caminho para seguir, mas não me vejo, não é uma coisa que eu penso, não, tipo, pá, só faço isto mais 5 anos e depois já não é para mim. O tempo dirá se não é, e se as coisas continuam a correr bem. Tendo em conta a longevidade que eu vejo em alguns profissionais, eu acho que isto é mesmo uma coisa que fica, que continua connosco, porque o gosto, do espírito, sim, e do gosto com que se faz as o coisas. gosto com que nós temos é a uma fazer coisa estas que eu- coisas. Sim, eu digo isto, e acredito mesmo que, pá, casamento é altamente, falando só, não falando de outras áreas, mas tipo, casamento é altamente, mas se não se gostar de fazer isto, eu acho que a malta Sim, não se aguentas. aguenta. Pode fazer 3, 4 anos, até pode correr bem, ganhar bom dinheiro, mas não se vai aguentar a fazer 10, 15 ou mais. Tipo, Sim, mas acho que é isso tem. impossível. Sim, Acho que é sim. impossível. Sim, isso tenho a Pode certeza. haver casos em que isso aconteça, mas eu acho Sim. que Se não gostares do sítio onde estás durante aquele dia, ou às vezes aqueles 2 ou 3 dias, se não gostares de estar constantemente a conhecer pessoas novas e a ter que ter uma ligação criada em 10 minutos com 100 pessoas. Yeah. Obviamente estou a exagerar, mas algo parecido. Se não gostares de algumas dos horários completamente fora de horas que tem, se isto não for uma coisa que tu aprecies de uma determinada forma, são contras muito acima dos prós. Os prós são excelentes, ganhas muito Sim, bem, sim, tens sim, uma sim. liberdade, mas estes contras, se não gostares deles, eles vão superar completamente, porque é cansativo, é difícil. Começa a Quando tu cansar. gostas, aproveitas, não é? Sim, é lá muita está, uma pessoa energia, está não é? cansado, mas anda feliz da vida, Sim. mas quando começas a andar cansado, mas não começas a andar feliz da vida, tipo, Sim, isso sim. completamente. Começa a ser difícil, mas isto é em todas as profissões. Claro, sim. Lá está, tipo, Tu se pensares em jogador de futebol, mas por pode-se exemplo, fazer por necessidade. sim, podes pensar num jogador de futebol, tu ganhas muito dinheiro e tens uma vida espetacular. Agora, se tu não gostares da ideia de dizer que não a tudo o resto da tua vida social, Claro, eu já claro. tive alguns Não é amigos que para tinham ti. muito jeito para a bola. Agora, e podiam ter tido carreiras agora. Eles gostavam muito mais de uma série de coisas do que dizer que não a sair à sexta-feira. Compatível, Para sim. eles preferiram sair à sexta e ao sábado e ao domingo e à segunda e à terça e essas coisas todas do que a disciplina que aquilo te obriga. Por isso, Yeah. todas as profissões têm prós e contras e tu normalmente ficas naquela em que consegues suportar melhor os contras. Não? Eu acho que esse é um caso gritante no na nossa indústria, sem dúvida. Lá está. João, foi um Sim, prazer. sim, Amor, sim. queres Acho que é isso, fechar? basicamente. É isso. Meus meninos, obrigado. Eu acho que a Elsa tinha feito uma pergunta qualquer quando tu estavas a ficar sem Já não sei. dos vídeos, mas já não. Pois é, Olha, já não. Fica para também uma já. próxima. Evaporou-se. Exatamente, fica para a parte. Eu tenho memória de peixe. Eu tenho memória de peixe. Por isso é que ela tira fotografias. Olha, muito obrigado.
Sim, Foi, olha, é mesmo isso, eu tive fotografias para depois me lembrar das coisas, Para te porque lembrares. realmente, tipo, Yeah. minha Sim. memória foi-se. É o que acontece depois de Olha, não sei muito quantos anos sem obrigado. dormir. Obrigada a nós, João, Exato. foi Obrigado, João. Foi mesmo um prazer. É sempre um gosto falar Foi um contigo prazer. e Igualmente. havemos de repetir. Sim, gostei muito. Gostei e obrigada por muito. trazer esta Qualquer tua coisa, energia leve. Desde que não seja E... editar o podcast, qualquer coisa que precise. Mas era precisamente sobre isso que íamos falar a seguir. Corta. Lá está, eu também meto-me em coisas, não obrigado. é? Enfim. Obrigada a nós Vamos falando, pela tua tá bem? presença. Olha, um abracinho, Sim. mas não desligues, ok? Obrigada. Até à próxima.